e que possamos também, Pai, levar a sua palavra a mais e mais pessoas. E aquilo que recebemos de graça, que possamos também de graça, Pai, levar. Muito obrigado, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Bom, o estudo vai ser sobre a carta de Tiago. Alguém aqui já leu a carta de Tiago? Joey já? Quem já leu a carta de Tiago? A Fran, Célia, Adonias, o seu Roberto. Então, para a gente começar do começo, a carta de Tiago é uma carta, não é um livro, né? E a gente vai fazer uma introdução aqui. Esse tema que vai ser tratado é o tema maturidade cristã. Porque como é que a gente vai crescer como igreja se não houver maturidade? E a carta de Tiago, ela fala isso, né? A gente vai tentar falar isso em 3 domingos, é um pouco apertado, né? A carta de Tiago, ela tem 5 capítulos, e a gente vai tentar fazer isso em 3 aulas, ok? E a gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer uma interação aqui. Então, não sou só eu que vou falar, é um bate-papo, é um lugar para a gente colocar as nossas dúvidas, nossos posicionamentos. É um estudo mesmo da carta de Tiago. Então, o tema vai ser, desse mês, vai ser maturidade cristã. E aí eu vou fazer uma introdução, e depois a gente vai fazer a leitura do texto, e aí os irmãos fiquem à vontade para qualquer observação que quiser fazer, tá? Então, essa carta de Tiago, provavelmente quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus. Nós não podemos afirmar que foi, porque Tiago era um nome muito comum naquela época. Mas pela forma como foi escrita e a época que foi escrita, dá-se a entender que foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, tá? Ela foi escrita antes de 62, do ano de 62 depois de Cristo, que foi quando Tiago, irmão de Jesus, ele morreu. Então, essa carta foi escrita antes de sua morte e foi por ele escrita, certo? A carta se dirigiu às 12 tribos dispersas entre as nações, quando houve a dispersão. Eram judeus que moravam fora da Palestina, eram judeus cristãos, e por mais de 19 vezes, Tiago, ele os chama de irmãos. Então, eram judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. Certo? Tranquilo até aqui? Tá bom. Como judeus, eles seriam rejeitados pelos gentios. E como cristãos, seriam rejeitados pelo seu próprio povo, que seriam judeus. A carta dá a entender que a maioria deles seriam pessoas muito pobres, muito oprimidas pelos ricos. E isso, inclusive, dentro da igreja. Tá? Isso, inclusive, era dentro da igreja. A carta foi escrita pois esses cristãos estavam tendo problemas em suas vidas pessoais, fora da igreja e dentro da igreja. Tá? Eles passavam por provações, eram tentados a pecar, havia competições por lugares dentro da igreja, alguns estavam sendo roubados pelos ricos, a língua era um grande problema a ponto de causar divisões, tá? E alguns estavam deixando Deus e a sua igreja. Então, esse é o contexto da carta de Tiago. Eles estavam passando por diversos problemas na igreja de Cristo e que não são diferentes do que nós passamos hoje. Esses problemas, eles acontecem hoje em dia? O Renato trouxe a pregação aqui, mandou a gente se abraçar. Se tiver alguém contra algum irmão aí, alguma coisa mal resolvida, né, Renato? Existe problemas com língua, no sentido de causar divisões dentro da igreja? Da igreja de Cristo hoje, não vamos nem falar do Guanabara. Existe ou não existe? Existe. Ou pode existir. Esses problemas que eles estavam passando aqui na época dessa carta, que foi escrita em 62, antes de 62 depois de Cristo, esses problemas que nós falamos, alguns deles, acontecem hoje em dia? Dos irmãos estar havendo opressão, inclusive dentro da igreja, os mais ricos pegando dos pobres, e enfim, isso pode acontecer nos dias de hoje também? Pode estar acontecendo também. Então, essa carta de Tiago, por que ela é interessante? Porque aquilo que foi escrito há 62 depois de Cristo aproximadamente, um pouco antes, são problemas que nós podemos estar tendo hoje em dia também. Então essa carta ela é muito interessante por isso, né? Para a gente aprender
e saber lidar e tratar com os problemas de hoje em dia daquilo que já aconteceu lá atrás. Por quê? O ser humano não mudou, é o mesmo ser humano, não é? Não são pessoas? São cristãos. A época havia os gentios, né, e os judeus. O que muda de uma geração para outra é a tecnologia, né? Por exemplo, hoje eu posso trazer aqui escrito uma passagem, uma mensagem, um estudo nesse aparelho eletrônico. Antigamente era o papiro, eram papéis, né? Eram canetas de pena. Então, o que muda é a tecnologia. O homem, o ser humano, é o mesmo. Da época de Adão para cá, é o mesmo, é o ser humano, tá? Então, só para a gente estar contextualizando o que foi escrito lá atrás em Tiago e o que nós podemos estar vivenciando hoje também na igreja, tá? E qual que era o problema nessa carta que Tiago escreveu, que os irmãos estavam passando? Não havia crescimento espiritual. Não havia. Porque muitas vezes a gente acha que o problema do cristão, ou a solução do cristão, é se batizar. Ah, ele se batizou, já está salvo. Só que a palavra fala que é para a gente permanecer na palavra. Então, tem que haver um crescimento espiritual. A gente tem que se desenvolver, como cristãos mesmo. Então, a gente não pode simplesmente batizar uma pessoa e soltar ela. Não, está salva. Não. A gente tem que continuar com aquela pessoa, ensinando, né? E a gente tem que aprender e tem que ensinar também. E tem que haver o crescimento espiritual. Era o problema que eles estavam tendo naquela época também. Não havia. Então, o que tinha lá atrás, nós temos aqui também. Correto? Alguém discorda disso ou não? Então tá bom. Se discordar, levanta a mão e depois a gente dá um abraço e resolve. Né? Quem lembra o tema, a passagem da Bíblia que a gente preparou para esse ano, para estudo? Falou, esse vai ser o tema do Guanabara para esse ano. Alguém lembra? Não precisa falar. Se alguém lembrar, ergue a mão. Adonias não vale. André não vale. Tá bom. 3, 4. Quem não lembra o tema? Não tem problema. 2 Pedro 3, 18. Né? E o que diz 2 Pedro 3, 18? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está falando para a gente crescer. Ok. Eu sei que eu tenho que crescer. Aí a outra pergunta que vem. Como? Como que eu vou crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor? Então, uma das formas da gente crescer é estar estudando e aprendendo mais a palavra do Senhor. É estarmos aqui reunidos em comunhão, com irmãos. Não é isso? É o que os irmãos falam bastante. Relacionamento. Porque também não adianta de nada a gente aprender, vem no domingo aqui ou na segunda-feira, aprende, e eu não tenho relacionamento com o meu irmão fora daqui. E esse é um problema, irmãos, que a gente pode falar que não tem? A gente tem esse problema de não haver um relacionamento fora do prédio. Isso é ou não é uma realidade nossa? É uma realidade. Né? Eu falo por mim, eu tenho pouco relacionamento fora da igreja com os irmãos. E isso é um problema que eu tenho e que eu tenho que tratar para crescer. Não é isso, André? Nós temos que ter mais relacionamento. Sair para almoçar, jantar, tomar um café. E a gente não vai crescer se não houver esse tipo de relacionamento também. Tranquilo? Tá bom. E dessa carta de Tiago, quais são as características, né, que a gente pode extrair daqui para a nossa vida como cristão, para a gente estar crescendo, amadurecendo e tendo esse relacionamento cristão? Uma das características é ser paciente nas tribulações. E aí eu vou pedir para alguém ler, a gente vai ler primeiro Tiago 1, do 2 ao 12. Tiago 1, do 2 ao 12, se algum irmão puder ler, o Murilo vai levar o microfone. Quem quer ler? Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 12. O Oscar vai ler, é isso? Do 2 ao 12, né? Isso. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria
o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Então, aqui nessa pequena texto que a gente leu, capítulo 1, ele já traz algumas características também, né? E aqui no versículo 2 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, aqui diz que nós temos que estar alegres quando vierem as provações, porque as provações elas virão. Isso aí, alguém aqui até hoje não passou por nenhuma provação? Talvez hoje você já passou por algumas. Então a gente vai passar, certo? Então não é se vai ter provação, mas quando a gente vai ter provação. E aqui já começa destacando que a gente deve passar com alegria. Mas o que acontece normalmente quando vem a provação? A nossa instinto humano, a nossa condição humana, não é se abater? Vem aquela provação, você fala: mas Senhor, mas por que, Senhor? Mas por que aconteceu isso? Mas por que eu? Eu faço tudo certo, né? Eu faço a minha parte no culto, eu faço a minha parte como cristão. Então, a gente tem que passar com alegria, irmãos. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então, a gente sabe que vai passar, ninguém foi enganado, né? E aqueles que acham que por ser cristão não vai passar provação, você está muito enganado. Não foi dito isso em lugar nenhum. Foi dito que nós passaríamos por provações, mas aqui fala que a gente tem que passar com, aqui fala, né? Grande alegria. Ele ainda dá até um plus aqui, né? Além de alegria, tem que ser uma grande alegria. O senhor Roberto quer falar? Cadê o microfone? Pode falar, senhor Roberto. Quando eu estava começando esse caminho aqui, eu me converti. Obrigado. Eu me converti numa igreja ali na Rua 29, da Vila Costa e Silva, Jardim Santa Ginebra, e realmente, sinceramente, eu vou falar uma coisa que talvez alguém aqui ainda goste, mas é bar, sabe? Rapaz, olha, eu chegava num bar e esquecia a vida, e realmente paguei caro por isso. Estou catando os caquinhos até hoje, praticamente. E uma das vezes que quando era lá, o culto começava às 6 horas da tarde, quando era umas 5 e pouco, eu já fumava um cigarro, aquela época eu fumava ainda, antes de tomar banho, e fazia normalmente aquilo. Mas aconteceu uma vez que eu me sentia muito mal quando ia para o culto. Uhum. Aí eu pensei, né? Eu falei, bom, vou dar uma chegadinha, vou fazer o que eu tenho que fazer e já vou para o culto.
E falei, puxa vida, gozado, quando eu ia pro bar, não tinha esses acontecimentos. E eu frequentava um bar ali na entrada da Vila Costa e Silva, o bar do Zé Luiz. Nem sei se esse rapaz está vivo ainda. E resumindo, né, eu estava passando mal e tal, daí a pouco fui tomar banho, pá. E não melhorava, não melhorava. Falei, puxa vida, eu vou no bar do Zé Luiz. E fui. Rapaz, saiu uma briga lá em frente ao bar, parou até o trânsito. Eu lembro que, eu nem sei por que começaram a brigar, e eu lembro que esse tal de Zé Luiz passou por cima do balcão para lá participar, não sei o que aconteceu. E eu falei, Senhor, justamente na hora era praticamente a hora do louvor, e aconteceu tudo isso aí. Resumindo, eu falei, puxa vida, aí aconteça o que acontecer, no bar, jamais eu vou, porque realmente era um lugar para mim, sinceramente, era um dos melhores lugares do mundo. E com isso, perdi família, perdi tudo, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui na Igreja de Cristo e Amém. daqui é para a eternidade. Mas muito obrigado. Amém. Obrigado, senhor Roberto. Obrigado. Obrigado, senhor Roberto. É importante as histórias que o senhor Roberto traz, porque ele já falou aqui, é público, né? O senhor Roberto ele teve problema. Eu vou falar porque é público e ele mesmo já falou. Ele foi alcoólatra, não é isso, Roberto? E é uma luta para sair, é uma luta diária, né? Então, é importante a gente saber para que a gente... Porque assim, ó, o bom é a gente aprender com o erro dos outros. Porque aquela pessoa errou e sofreu as consequências. Então, se a gente tiver a sabedoria de aprender com o erro dos outros, a gente não passa por aquilo. Se aquilo servir de aprendizado. Obrigado, senhor Roberto. Se amanhã ou depois alguém tiver um problema com o álcool, essas coisas, conta comigo, porque eu estou respeitando a pessoa e eu vou fazer de tudo para amanhã depois estar aqui. Amém. Obrigado, senhor Roberto. Bom, e aqui uma das características fala que a gente tem que ser paciente nas tribulações, né? E aí uma pergunta que eu já fiz no começo. Você já passou ou passou por uma provação recente? Alguém aqui passou por uma provação recente? Não precisa falar. Pensa aí. Acho que eu já passei por várias aí. Exemplo, um telefone com pedido de ajuda de madrugada, às vezes uma contenda, um colega que é meio áspero no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, às vezes um pneu furado, uma geladeira que queima o motor, um carro que funde o motor, tudo isso são provações, né? E às vezes vem um combo, né? Normalmente, quando começa a acontecer provação, começa a vir, queima a geladeira, funde o motor do carro, perde o emprego, é o combo. E aí a gente fala, Senhor, mas por que tanta coisa de uma só vez? Né? E Deus nos ensina que a gente tem que ser paciente e tem que passar por isso com alegria. É fácil? Não é fácil, mas são pequenas provações que a gente pode passar no dia a dia. Esses itens não são grandes o suficiente para gerar crises, mas se vêm em seguida, sequencialmente, cuidado. São provas em nossa vida. Né? E como você responde a dificuldades como essas? Como é que a gente tem respondido quando vem esse combo aí, quando vem as provações, ou esses problemas na sequência que podem gerar uma crise? Se for sequencial, né? Como é que a gente tem agido nesses momentos? Tem sido com alegria? Ou tem sido com murmúrio, com choro? Como tem sido? Né? E volto a dizer, não é fácil. A gente sabe que quando vem a provação, vem a luta, não é fácil. Mas aqui nos ensina que a gente tem que ser paciente e tem que passar com grande alegria.
E é interessante isso, né? Porque pela nossa condição humana, a gente tende a ficar abatido, reclamar, né? Aí começa as conversinhas, né, Renato? E às vezes até por problema entre irmãos aqui. Então isso a gente tem que tomar o maior cuidado. Cadê o microfone? Ali, ó, Mateus. Obrigado. É interessante essa passagem, né, que você está citando sobre Tiago, capítulo 1, versículo 2, né, sobre as provações, né, que vai falar sobre um pouco sobre perseverança, né. E é interessante que você está falando, né, que as provações, elas só são, né, na nossa vida, né, bem-sucedidas quando nós passamos por dificuldades, né, tribulações. E quando nós vencemos essas dificuldades, né, e aí quando nós vencemos, né, aquilo ali já não é motivo de dificuldade na minha vida. Então eu só realmente passei por uma vitória, né? E isso chega ao ponto de ser provação, né? E com isso leva a perseverança, né? Então eu vejo, né, que quando nós dedicamos, né, com o passar do tempo, nós vendo que aquela dificuldade eu consigo vencer, né? Eu vou cada vez mais sendo mais maduro na fé, né? Porque dificuldade vai aparecer, né? Em cada um, sendo pequeno ou grande, mas vai aparecer. Se eu quero vencer, eu vou querer estar caminhando, né? Desenvolvendo essa maturidade. Se aquela dificuldade eu não quero passar, eu vou estar dando as costas, né? Então eu não vou estar promovendo, né, essa provação na minha vida. Então, para eu realmente, né, manter essa maturidade, eu tenho que ter ciência que essas dificuldades eu tenho que passar, né? Às vezes a gente acha que ser um verdadeiro discípulo, né, não é estar com paz com os meus irmãos, estar em paz com Deus, não sem fazer nada, nenhum tipo de ação. Mas na verdade, as nossas ações, né, durante a nossa vida, né, em resolver problemas e dificuldades, né, vai fazer com que você esteja crescendo espiritualmente, né, desenvolvendo a maturidade cristã. Amém. Muito obrigado. Mateus é nosso irmão que congrega no São Bernardo, ele e a Aline. Cadê a Aline? A Aline acho que está na aula, né? Bem-vindos, tá? Obrigado aí pela colaboração. A Nívia, né? Ele vai chegar com o microfone. Lucas, complementando o que o Mateus falou, eu queria ressaltar o versículo 5, que a palavra de Deus é tão poderosa que fala, né, que a provação vai gerar perseverança. Só que a gente pode pedir sabedoria. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes na hora da provação a gente não sabe como agir, né? E a gente ter essa liberdade de conversar com Deus e de pedir, aqui ele fala que ele dá, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Então, quando nós estamos com o coração diante do Senhor, sinceros, passando pelo problema, e não desistimos da fé, Ele vai nos ajudar, porque a gente pode pedir sabedoria para Ele. E isso vai gerar perseverança e vai gerar maturidade, vai nos tornar cristãos mais fortes. Nos versículos 9 e 10, ele fala que não é só questão financeira, que é muitas outras coisas que a gente pode passar por provação, porque às vezes a nossa mente vem só questão financeira. Não é? No 12 ele fala, feliz é o homem que persevera na provação. Então, a nossa coroa já está reservada, né? Tem que manter firme com o Senhor, com a sabedoria que Ele vai dar. E outra coisa que eu queria falar é que sempre nós temos o livre-arbítrio. A gente pode desistir, a gente pode resolver não continuar, só que aí a gente vai ser arrastado e seduzido e vamos cair. Então, vamos decidir ficar firme sempre que a gente estiver passando, que o Senhor está conosco. Amém. Amém. Barbosa. Pedir sabedoria, né? E aqui fala que Deus ele nos dará, né? Peça a Deus que dá livremente e de boa vontade. Exatamente.
Obrigado, Vinícius. Barbosa. Complementando o que a Nívia falou, como é que você busca essa sabedoria? E uma vez eu passei por várias provações, eu passei por uma que eu não desejo para ninguém, nem para o melhor inimigo. E eu fui questionar o Senhor. Quando eu fiz a pergunta, por quê? Nunca faça essa pergunta para o Senhor, por quê? Porque eu questionei ao Senhor e falei, por que eu passo por isso? Por que eu estou passando por isso? E aí o Senhor simplesmente falou assim, algum de vocês já viram aquele diário oficial? Ele é gigante, né? E tem o Estadão de São Paulo, porque hoje não tem mais jornal, mas acho que Deus mostrou para mim os 2 jornais daquele. Por que você está passando por isso, Barbosa? Você fez a pergunta. Porque tal dia você fez isso, e foi mostrando as coisas que eu fiz, as pessoas que eu magoei. Olha só. Então eu não faço mais essa pergunta para Deus. Eu faço agora, para quê? Opa, por que eu estou passando por isso? Porque quando fala aqui para você passar por diversas provações, quem que fica alegre na provação? Vai dar risada? Não vai dar risada. Mas é você acreditar e confiar e buscar essa sabedoria que vem do alto, que o Senhor vai te dar, para que você possa passar por esses problemas tranquilo, confiando nele. Porque não é por nós. Quando eu falar do nosso ego, né, se a gente abaixar a nossa arrogância, a prepotência, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, se torna fácil. Então eu sempre falo para ela, não faça a pergunta para o Senhor, pelo amor de Deus. Se você fizer para o Senhor a pergunta, por que eu estou passando, Ele vai te mostrar por que você está passando. Agora, para quê? Para o meu crescimento. Porque através das provações, vai vir a bonança, não é verdade? Vai vir a recompensa. Sim. Porque nós vamos passar por isso, provações nós vamos passar. Agora, com alegria ou tristeza, cada um, mas assim, confie no Senhor, né? Busque essa sabedoria que vem do alto para que você possa passar por isso. E peço orações aos irmãos. Amém. Mais alguém? Vamos lá. Mais alguém? Quem, mano? Não. Então vamos lá. Quem aqui já ouviu aquela frase? Se te derem um limão, faça limonada. É isso. É aproveitar o cenário e... Há uns 15 dias atrás eu estava voltando, eu tive uma reunião aqui na igreja à noite, aí estava voltando para casa, 11 horas da noite, o carro parou, esquentou o motor, moral da história, fundiu o motor. Aí, falei, ô senhor, acabei de sair da reunião e tinha ido levar um irmão e estava voltando. Aí, conversei com o André e falei, tudo dá graças. Aí, entendeu? Porque é um problema mecânico, você vai arrumar o carro e acabou. Ah, mas pega o Uber. Então, assim, é tirar essa preocupação, porque é o seguinte, a gente vai resolver de todos os jeitos. Tem dinheiro para arrumar? Vai arrumar. Não tem, o carro vai ficar parado, você vai rodar de ônibus e de Uber. Mas a vida, a aprovação, a vida tem que continuar, né? Então faz a limonada aí. E aí Deus é tão bom que pegou um mecânico que em 3 dias ele fez. O negócio demoraria quase um mês. Então assim, coloquei na mão de Deus, fiz a minha parte, trabalhei para juntar o dinheiro. Mas se não tivesse também, ia ficar parado, entendeu? Mas é isso. E tudo vai depender de como a gente vai reagir mediante as provações. É o que o Barbosa falou, a tendência pode até não murmurar, mas você vai passar, vai ficar chateado, vai ficar abatido. Poxa, Senhor, mas justo comigo, né? Essa questão do porquê, Jesus perguntou, né? Por que me abandonaste? Lá em Jó também, ele por mais de 30 vezes, ele falou, Senhor, por quê? Ele questionou Deus por mais de 30 vezes. Você pode fazer essa pergunta, mas esteja preparado para a resposta, né? E no momento de provações, o caráter verdadeiro de uma pessoa ele é visto. Uma pessoa sob pressão ou sob uma provação, você vai conhecer o caráter dela naquele momento. Uma pessoa no momento de provação que precisa de dinheiro, ela vai estourar um banco, vai passar a perna em alguém e pegar o dinheiro, ou ela vai permanecer e conseguir aquele dinheiro justamente, honestamente, né? Então é no momento de provação que a gente vai conhecer a pessoa. E se for um cristão, então, qual que é a atitude de um cristão? Ah, eu tive um problema, eu tive uma provação. Eu vou ter aquela recaída com aquele pecado que eu tinha lá no passado? Eu vou ter essa recaída? Então, são nesses momentos mesmo que a gente conhece o caráter, né? E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de provações daqueles que passaram por provações, né? Jó, Moisés, o próprio Jesus, o que passou Jesus antes de morrer? O que ele passou? Foi tentado pelo inimigo, teve sede, não é isso? Teve o corpo colocado naquele madeiro, derramou o sangue por nós.
Então, mas ele venceu a morte, né? E em nenhum momento a gente viu ele reclamando. Ele foi fiel, passou pela aprovação dele ali. Então, um exemplo maior do que o de Jesus para nossas vidas não tem, né? E o resultado dessa vitória que a gente vai passar é o nosso crescimento espiritual. Isso vai fazer com que a gente cresça, que a gente amadureça na fé, para a gente não ser aquele cristão chorão, né? Aquele cristão que fica murmurando, ó vida, ó céus. Tinha um desenho que eu não lembro que era tinha o bichinho que falava assim, ó vida, ó céus. E às vezes a gente encontra pessoas que são assim, tudo reclama. Uma sugestão, saia de perto dessa pessoa. E se você é essa pessoa, muda também, porque vai fazer mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor aí. Joey. Eu queria só pontuar duas coisas sobre maturidade através de perseverança, porque conforme meu crescimento, meu pai ele foi sempre muito protetor, então ele não deixava eu fazer muita coisa, né? E aí quando eu me vi aos 18 anos e a partir dali sem saber fazer nada, isso foi horrível, porque aí eu tive o meu relacionamento, eu casei e eu demorei muito para amadurecer por falta de provação. Então acho que um grande ponto e um grande olhar, uma grande ênfase que a gente deve dar no momento da aprovação é o que eu posso tirar o máximo daqui. É o que você falou do limão, ter limonada. Eu não posso ter limão na mão e falar, poxa, eu gostaria de um suco de laranja. Não, você tem limão, então... E uma vez falaram para mim também, se você tem ovo na mão, o que você vai comer? Aí eu respondi assim, ovo, óbvio. Aí a pessoa falou, não, mas por que você não faz um omelete? Por que você não bate o ovo e aprimora isso? Então, a aprovação na minha vida foi o crescimento absurdamente, a melhor fase de pai, a melhor fase de esposo foram durante provações, situações extremas, situações desconfortáveis, mas que fizeram ser mais parecido com Cristo e honrá-lo através das resoluções desses problemas. Então, a perseverança e a maturidade devem ser encaradas como uma oportunidade de crescimento. E a gente deveria olhar para isso dessa forma. Amém. Obrigado, Joey. Murilo, o Adonias. Não quero chover no molhado aqui não, mas Jeremias, um profeta, né, do Velho Testamento, passou por muitas tribulações e muitos desafios também, porque ele estava pregando a destruição de Jerusalém, o exílio babilônico, e foi ameaçado de morte. Então, num determinado momento, ele perguntou para Deus, acho que é Jeremias 15:2, salvo engano, e Deus respondeu para ele, olha, se você se cansa andando com os homens, que dirá correndo com os cavalos? Né? Ou seja, não vai ficar bom, vai ficar pior. Né? E eu penso também que na igreja a gente acaba incorrendo no erro de não fazer aquilo que Jesus disse para fazer em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33, quando ele diz que nós precisamos calcular as despesas, né? Quanto vai custar ser um discípulo? Porque a gente vem a Cristo com um contrato feito já, sabe? Até aqui eu vou, né? E Jesus nos chamou para segui-lo e seguir ele na cruz, né? Então é a morte para nós, né? Ter que salvar um casamento que eu já desisti, cuidar de um filho que está nas drogas, na rua, né? Ter que manter um trabalho que eu odeio, mas eu preciso dele para sustentar a minha família. Então, se a gente parar para olhar quais são as nossas responsabilidades para manter, né, a nossa fé e ajudar as pessoas e tudo mais, realmente o custo é muito alto, né? E eu penso que quem vem a Cristo precisa ter essa consciência, porque quando ele enxerga que o bom vai ser no céu, não é aqui é só um caminho, né? Então eu acho que ele consegue desenvolver um contentamento, né, apesar das dificuldades, porque ele sabe que ele está se aprimorando, está amadurecendo, e aí sim nós vamos curtir a boa vida lá no céu, né? Jesus veio para dar uma vida para nós lá no céu e não aqui, né? Amém.
Obrigado, Ananias. Vamos seguir aqui? Bom, então, o primeiro passo, nós precisamos ter uma atitude de alegria. Esse é o primeiro passo que nós temos que ter, tá? Deus nos ensina a esperar dificuldades, as provações. O ponto não é se passamos, mas quando passamos. Algumas provações acontecem porque somos humanos, como doenças, acidentes, alguns desapontamentos. Outras acontecem porque somos cristãos. Então vai ter provação que, depois que a gente se torna cristão, virá aquela provação pelo simples fato da gente ser um cristão. Tá? O segredo é avaliar as provações de acordo com o que Deus está fazendo conosco. Né? E é aquilo, Deus ele não vai dar uma prova, uma dificuldade maior do que a gente possa superar. Não vai. E se você não conseguir suportar aquilo, ele vai tirar a tua vida antes. Enfim, se ele está dando a aprovação, é porque a gente pode suportar. Vai depender da forma que a gente vai conduzir essa aprovação, né? Mas isso a gente tem que ter consciência também. Deus não dá a prova maior do que a gente pode estar carregando aí, tá? Segundo, precisamos ter uma mente que entende, né? A fé é sempre provada. Quando Abraão foi chamado para viver pela fé, Deus o estava provando. Provações são para o nosso bem e nos ajudam a crescer espiritualmente. Deus quer produzir em nossas vidas perseverança, foi dito aqui, paciência e firmeza. Abraão foi impaciente e se casou com Agar. Moisés foi impaciente, matou um homem e passou 40 anos cuidando de ovelha para aprender a ter paciência. Pedro quase matou um homem por impaciência também. Né? Quando foram buscar Jesus lá, Pedro fez o quê? Arrancou a espada e arrancou a orelha. E Jesus falou, ó, não precisa disso. Mas por um ato ali, uma falta de paciência, ele quase matou uma pessoa. Tá? O resultado final das provações é perseverança. Por isso devemos ficar alegres quando provados. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Tá? Se alguém quiser fazer uso da palavra, pode levantar a mão aí. Terceiro, precisamos ter um desejo de entrega. Deus necessita de nossa cooperação. Ele quer fazer um trabalho perfeito e completo. Deus ele não faz coisa pela metade. A gente faz. Deus não. Deus faz de forma completa e ele é perfeito. Tá? Deus constrói um caráter antes que possamos servi-lo. Levou 25 com Abraão antes de lhe dar o seu filho. Olha aqui quanto tempo passou. José demorou 13 anos para alcançar o trono no Egito. Jesus usou 3 anos treinando seus discípulos. 3 anos treinando seus discípulos. Então nada foi de uma hora para outra. Tudo leva tempo. Tem que ter paciência. Isso é algo que nós temos que ter. E a gente tem que ter também o desejo de entrega. Se a gente não quiser também, não adianta. Não adianta. Tem que ter também a nossa cooperação. Tá? O cristão maduro, ele não discute com Deus. O cristão imaturo discute. O maduro, ele não questiona. Ele aceita, ele ora, ele pede sabedoria, ele tem paciência, ele persevera, porque ele sabe que a resposta virá. Tá? E aceita as provações com alegria. Então, já falamos aqui de 3 pontos, né? Atitude de alegria, precisamos ter uma mente que entende, precisamos ter o desejo de entrega, tem que partir da gente, ter esse desejo. E o quarto, precisamos ter um coração que acredita. Se o nosso, que nem um projeto na nossa vida, se eu não tiver certeza daquilo, se eu não acreditar naquele projeto, não vai andar, não vai andar, né? Eu vou fazer, mas eu não, meu coração não está alegre, não vai dar certo. Tem que ter o coração que acredita também. As pessoas para quem Tiago escreveu tinham problemas com oração. Aí depois lá no versículo 4 de Tiago, versículo 4, do 1 ao 3. Deixa eu abrir aqui o 4 de 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E lá no 5, do 13, Tiago 5, do 13 ao 18, diz assim: a oração da fé. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele, unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, aqui fala também que a gente tem que orar e tem que saber orar também. Como tem sido a nossa oração? A gente tem pedido, acreditando naquilo que a gente está pedindo? Porque senão a gente vai fazer uma oração por tabela, pro forma. Aquela coisa mecânica. Acorda, ora, 3 minutos, opa, Senhor, isso, aquela decoreba. Não é isso. A gente tem que pedir, tem que orar especificamente para Deus e crendo que aquilo vai acontecer. Se vai ser feito ou não, aí é vontade de Deus. Mas a nossa parte é orar crendo e pedir aquilo que a gente deseja, tá? E aí Deus vai decidir se vai fazer ou não. Devemos orar e pedir por sabedoria, foi o que a Nívia falou. Peçam que Ele dará livremente sabedoria. Senhor, eu não sei nem como lidar com esse problema. Pede sabedoria. Porque vão aparecer provações que, de repente, é algo novo nas nossas vidas. Não é isso? Quem é casado aí, casado recente, você vivia só. Você casou, juntou. Vai começar a ter um monte de provação. Se você não souber, você pede sabedoria para Deus e vai pedir ajuda para quem já passou por aquilo. Porque são problemas que até então a gente não tinha. Recém-casado. Antes de casar, você não tinha aquelas provações. Tá? Só para dar um exemplo aí. É obrigatório ter fé sem duvidar. Tiago nos fala o que e como pedir. E o que ele fala como pedir? É para pedir com fé. Tem que ter fé. Se não ter fé, não. Se não tiver fé, não vai funcionar. Tá? E aí, voltando no que a Nívia leu, versículo 12 do capítulo 1 aqui, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então essa é a nossa recompensa, certo? Deus nos prometeu a coroa da vida, mas a gente tem que permanecer, né? E tem que passar pela provação. Se não passar pela provação, vai ficar difícil a gente seguir esse caminho aí, tá? Então, temos 1 minuto aí, se algum irmão quiser fazer uso da palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém quer fazer alguma colocação? Bom, então só para revisar e a gente já encerra. Então, como que a gente consegue isso, né? Precisamos ter uma atitude de alegria, precisamos ter uma mente que entende, precisamos ter um desejo de entrega e precisamos ter um coração que acredita. A nossa aula está encerrando, são 11h30. A gente volta no próximo domingo, então esse mês, esses 3 domingos, a gente vai tratar dessa carta de Tiago. Aos irmãos que não tiveram oportunidade de ler ainda essa carta, são 5 capítulos só. Eu peço que façam, tira um tempo essa semana. Eu acho que em 30 minutos, 1 hora, consegue ler essa carta inteira. Tá? E a gente vai fazer ela de forma fragmentada, por pedaços, para a gente ir batendo ponto a ponto com o que o tempo nos permite. Ok? Tranquilo? Mais alguém? Então eu vou fazer uma oração e a gente vai estar entregando a aula dominical aí no horário que é o horário que a gente alinhou previamente, que são 11h30. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, mais uma vez aqui nós passamos para te agradecer por tudo que tens feito, pela sua palavra, ó Pai, que ela é boa, ela é maravilhosa, e nós temos que aceitá-la e fazer assim como o Senhor nos ordenou, ó Pai. Muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por esse domingo, ó Pai, que prestamos culto a Ti. Abençoe a todas as famílias que aqui estão. Abençoe a volta, Pai, o retorno de cada um que aqui está para o seu lar, ó Pai. E muito obrigado por tudo que tens feito, Pai, por esse dia maravilhoso, pelas nossas famílias, ó Pai, por cada irmão aqui presente, cada visitante, Senhor Deus. Nós te agradecemos. E por esse tempo aqui de qualidade, ó Pai,
que é entre irmãos, aprendendo mais e cada vez mais a sua palavra, Pai. Como o Senhor é maravilhoso conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá, Pai. Mesmo sabendo que muitas vezes nós não somos merecedores. Mas a tua misericórdia, Pai, o seu amor, ele nos alcança diariamente. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos despeça em segurança e agradecemos sempre no nome do teu Filho Jesus, ó Pai, que morreu por nós. E é em nome dele que agradecemos. Amém. Amém.